Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de física de hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de refração de luz. Esse conteúdo ele está aí no capítulo 5. Ainda é sobre o capítulo em que a gente faz o estudo da óptica. E a refração da luz está aí a partir da página 45 no livro de física de vocês, tá? Então, inicialmente, o que seria a refração da luz? Refração, ela vai acontecer quando a luz ela atravessa a interface entre dois meios ópticos que são transparentes, como, por exemplo, a água e o ar. Quando isso acontece, a velocidade de propagação de luz ela vai mudar, porque está mudando o seu meio de propagação. Então, quando muda o meio de propagação, consequentemente, a velocidade da propagação dessa luz, ela vai ser alterada. E essa alteração dessa velocidade no meio de propagação da luz, nós chamamos de refração de luz, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem para representar para vocês como ocorre essa refração de luz. Então, aqui a gente tem um copo, esse copo tem água, e aqui nesse espaço a gente tem o ar, certo? E aqui tem uma lanterna e ela está emitindo uma luz. A luz, ela segue no meio do ar com uma velocidade x, tá? Então, ela vem seguindo uma velocidade. Quando ela chega de encontro, tá, com a água, por conta de mudar aí o meio, ela vai sair aí essa luz do meio do ar e vai para o meio da água. Quando ela chega no meio da água, ela vai sofrer uma alteração na sua velocidade. Essa alteração vai gerar aí uma curva na sua incidência de luz. E essa curva, essa alteração aqui, nós chamamos de refração de luz, tá? E essa refração, quando gera essa curvatura, ela gera ângulos, tá? Que nós vamos estudar daqui a pouquinho sobre esses ângulos de refração. Outro conceito muito importante na refração é o índice de refração, tá? O índice de refração, ela vai ser uma grandeza adimensional. E essa grandeza, esse índice, ele é calculável. E a fórmula que a gente estuda e analisa é essa fórmula aqui, tá? Nós vamos analisar pela letra N, vai ser o índice de refração, igual a C, que vai ser a velocidade da luz no vácuo, dividido por V, que é a velocidade da luz no meio. Como eu falei para vocês, a velocidade da luz ela vai se alterar de acordo com o meio. E a velocidade da luz padrão no vácuo, pessoal, ela tem um valor de 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Então, sempre que em uma questão estiver falando aí, pedir para vocês calcularem o índice de refração da luz, que não der o valor aí da velocidade, o valor de C, vocês já vão saber que o valor da velocidade da luz no vácuo, ela é uma constante de 3,10 vezes 10 a elevado a 8, tá? Então, para a gente descobrir aí o índice de refração que está acontecendo aí nesse meio, a gente utiliza essa fórmula aqui matemática, tá? N igual a C vezes V, dividido por V, sendo que N é índice de refração, C, velocidade da luz no vácuo, e V, velocidade da luz no meio. Vamos ver como é que a gente aplica essa fórmula em uma questão. Primeiro exemplo. A velocidade de propagação da luz em vidro é de 1,5 vezes 10 à oitava. Então, ele deu a velocidade de propagação no meio e falou que o meio era o vidro. E aí, ele pede para a gente calcular o índice de refração, tá? Lembrando que C ela é uma constante, tá? Da velocidade da luz no vácuo, de 3,0 vezes 10 à oitava. Então, a gente só vai substituir os dados da questão. N, que é o que ele está pedindo, o índice de refração, igual a 3,0 vezes 10 à oitava, que é o valor de C, a velocidade da luz no vácuo, e o V, que é a velocidade da luz no meio, que é o vidro, no caso, 1,5 vezes 10 à oitava. Então, a gente só substitui na fórmula e cancela, tá? Os iguais, tá? 10 elevado à oitava, então a gente cancela
e só vai realizar a divisão aqui do 3,0 dividido por 1,5. Dividindo esse resultado, nós vamos ter um índice de refração de 2, certo? Segundo exemplo sobre esse conteúdo. Em um certo material, a luz propaga-se com 75% da velocidade da luz. E pede para a gente determinar aí a refração desse material. Então, para a gente resolver esse exercício, nós precisamos considerar que 75% da velocidade da luz pode ser descrito em velocidade da luz no vácuo por 0,75, tá? Então, sempre que der aí o valor em porcentagem, você vai tirar a porcentagem e acrescentar um zero e um vírgula antes do valor, tá? E substitui esse valor aí no local de C. Esse valor ele vai substituir aí a velocidade no meio do vácuo, tá? No meio do ar. Em que C vai representar a velocidade da luz no meio do vácuo. Em seguida, a gente vai usar a fórmula do índice de refração. Então, a gente vai pegar a fórmula de refração do índice de refração, N igual a C dividido por V, e substituir com os dados da questão. Então, C será aí, a velocidade da luz no vácuo, tá? Que a gente não tem esse valor na questão. E a velocidade que ele deu para a gente, que foi a velocidade de 75%, que a gente fez a transformação que ficou 0,75, e a gente vai substituir esse valor, que vai ficar 0,75C, tá? Nesse meio. O que a gente faz para resolver essa questão? A gente tem um N igual a C dividido por 0,75C. Para a gente fazer essa questão, a gente vai o quê? Cortar os números iguais, tá? Cancelar o que é igual. Então, a gente tem o que aqui igual? O C e o C. Então, a gente cancela o C e o C e vai ficar somente o 0,75. Lembrando que quando não tem nenhum número, nenhum valor na equação, a gente substitui pelo 1, tá? Então, a gente cancela e substitui pelo 1. Então, vai ficar o N, o índice de refração, igual a 1 dividido por 0,75. Então, o índice de refração será igual a 1,33, tá? Dividindo 1 por 0,5, vai dar aí igual a 1,33. Então, quando em uma questão estiver dando o valor aí da velocidade da luz do meio em porcentagem, lembrem de fazer aí essa transformaçãozinha. Tira a porcentagem e coloca um zero e o vírgula antes do valor e o C, tá? E para a gente continuar e concluir a aula de hoje, nós vamos falar sobre as leis da refração, tá? Que é o que ocorre quando a luz ela gera aí esses ângulos de incidência, como eu falei para vocês, quando ela passa de um meio para outro. E essa refração ela vai ter duas leis padrões, tá? Nós vamos ter a lei da refração 1 e a lei da refração 2. Na lei da refração 1, ela fala que o raio incidente 1, tá? Esse primeiro raio que está no meio do ar, ele permanece no mesmo plano, denominado de plano de incidência de luz, ou raio incidente. E ele vai gerar uma reta normal, que é essa reta verde, tá? Então, a reta verde, ela representa a reta normal, e essa reta que segue do primeiro ponto de luz e vai ao encontro do meio, nós chamamos de raio de incidência, e o raio que gera através desse ponto, tá? Dessa reta, nós chamamos de ângulo I, tá? Ângulo de incidência I. Na segunda lei, ela fala que para cada meio e para cada luz monocromática que se retrata e é constante o produto do seno do ângulo. Então, para a gente fazer aí o cálculo e descobrir o valor dos ângulos que é gerado nessa incidência de luz, o cálculo do ângulo será feito através do produto do seno. Vocês lembram desse conteúdo da matemática, seno, cosseno, tangente, aquela tabelinha que a gente aprende e decora? Então, vocês vão precisar relembrar essa tabelinha para aplicar aqui nas leis de refração, tá?
E aí, esses ângulos na lei de refração, elas vão ser calculadas através do seno, certo? Então, o raio que forma, através desse índice de incidência de refração no meio, ela gera um ângulo de incidência e também gera um ângulo de refração, tá? O ângulo de refração vai ser o ângulo que sofre aqui a alteração depois que entra no segundo meio, e nós chamamos esse segundo ângulo formado de ângulo de refração. Então, nós vamos ter o ângulo de incidência, ângulo de refração, o raio incidente e o raio refratado. Essa segunda lei, ela também é conhecida como lei de Snell, e ela é representada pela seguinte equação. Então, nós vamos ter o N1, tá? Que é representado pelo meio, com o seno do ângulo I, que é o ângulo incidente, igual ao N2, que é o meio 2, vezes o seno, tá? O seno do ângulo refratado. Então, o exemplo que eu coloquei para vocês aqui, eu até coloquei a tabela, tá? No seno, cosseno e tangente, com os ângulos 30, 45 e 60, sendo que nós só vamos usar, nessa lei de Snell, os valores do seno, tá? Então, ele fala que um raio de luz propagando-se no ar atinge uma superfície com um ângulo de 45. Então, a gente já tem aí o valor do ângulo de incidência, tá? Então, a gente já anota o dado de 45. Se o meio para o qual a luz passa tem índice de refração igual a raiz de 2. Então, a gente tem aí o índice da refração nesse meio, que é o N1, tá? O valor dessa refração no meio, ele deu de raiz de 2. Então, essa refração do meio, que é representado por N1, a gente já coloca e anota aqui raiz de 2. E aí ela passa, pede para a gente determinar o ângulo da refração correspondente. Lembrando que o ângulo da refração é esse ângulo gerado aqui através do raio de incidência refratado, tá? Para a gente resolver essa questão, é bem simples. A gente vai pegar a fórmula da lei de Snell, que é N1 vezes o seno de incidência igual a N2 vezes o seno da refração. Substituir os dados que a gente achou na questão, a gente achou o valor do N1, tá? Que é o do meio, que seria raiz de 2. Então, a gente substitui. Vezes, aqui fala o seno de incidência. Lembrando que o ângulo de incidência na questão foi 45. Então, a gente vai olhar aqui na tabela qual é o valor do seno de 45. Então, o seno de 45, do ângulo de 45, é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai substituir o valor do seno de 45, que vai dar igual a raiz de 2 sobre 2. Igual a N2, que é 1, tá? Ele não deu na questão. Então, a gente coloca o valor desse meio igual a 1. Vezes o seno da refração, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente permanece aqui sem substituir nenhum dado. Para a gente resolver aqui esse cálculo de raiz e raiz, como as raízes são iguais, a gente vai cancelar as raízes. Então, a gente cancela a raiz de 2 e a raiz de 2 e permanece somente com o 2 aqui embaixo, tá? Então, repete o 2 igual a esse valor, você repete novamente, 1 vezes 2 vezes o seno 2, ou o seno de refração, e passa o que está dividindo, passa para o outro lado, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Regra básica de matemática. Então, a gente passando o 2 para o outro lado vai ficar 1 sobre 2. Olhando aqui na tabela, o seno de refração, que tem esse valor de 1 sobre 2, é o ângulo de 30. Sendo assim, o valor do seno de refração desse raio é do ângulo de 30, tá? E assim a gente conclui aí essa questão. Bom, pessoal, peço que vocês façam em atividade de física no livro, nas páginas 46 e 48, e essas duas questãozinhas no caderno de vocês, perguntas e respostas. E por hoje é só.